anterior, a gente viu quais são as condições que o fato da gente exigir que a imagem de uma matriz Rho, que a gente chamou de rolinha, seja uma matriz hermitiana, implica sobre a matriz que representa um mapa quântico, e em especial o que essa condição implica sobre a matriz dinâmica, que é simplesmente um reordenamento das entradas da matriz que representa o mapa lambda. Então, a gente viu que essa condição implica que a transposta conjugada de D tem que ser ela própria e, portanto, para que o mapa lambda leve matrizes hermitianas em matrizes hermitianas, a gente precisa que a matriz dinâmica do mapa lambda seja também uma matriz hermitiana. Bom, a próxima condição que a gente vai ver é a condição sobre o traço. A gente precisa que o traço de rolinha seja igual a 1. Então, supondo que a gente comece com uma matriz densidade que tem traço 1, a imagem dessa matriz pela ação do mapa lambda tem que ser também uma matriz de traço 1. Bom, então vamos ver o que isso implica, tá? Bom, então eu preciso que traço de rolinha seja igual a 1. Então, o traço de rolinha é igual à soma em M de Rho M, M. E isso aqui é a mesma coisa que a soma em N, Ni, de lambda M, 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 Ni, Rho. Aqui é rolinha, né? Então, o somatório em M de rolinha MM, que é a soma dos elementos da diagonal principal, que é a definição de traço, é igual a soma em Nni das entradas lambda MM, Nni, da matriz que representa lambda, vezes Rho Nni. Eu preciso que isso aqui seja igual a 1, tá? Para toda matriz densidade agindo em H. Ok, então para a gente ver o que essa condição aqui implica, aqui a gente tem um somatório em M também, né? Então, a soma em M que vem do traço e a soma em N e Ni que vem da definição do mapa, da ação do mapa lambda. Bom, então para a gente ver o que essa condição implica sobre os elementos de lambda, vamos escolher de maneira esperta algumas matrizes aqui, tá? Então, para a gente ver o que isso implica sobre esses elementos, as entradas dessa matriz que representa lambda. Então, eu vou escolher Rho como sendo o estado puro, um dos estados da base que a gente escolheu, que fixou lá no início, porque a gente está escrevendo todos esses operadores como matriz, então a gente tem que fixar uma base no início. Então, eu vou supor que isso aqui é uma base ortonormal de H, que é a base onde a gente está escrevendo todos esses operadores. Então, essa matriz aqui, ela tem uma entrada 1 na posição I da diagonal principal, todos os outros elementos dessa matriz são iguais a 0. Então, Rho M, Mi é igual a delta M, I, delta N, Mi, delta Mi, I. Então, apenas Rho I é igual a 1. Todas as outras entradas são iguais a 0. Substituindo essa matriz densidade aqui nessa expressão, a gente vai ficar com somatório em M, N, Ni, de lambda M, M, N, Ni, de delta N, I, delta Mi, I. Isso tem que ser igual a 1.
Então, isso aqui só vai ser diferente de zero quando n e... aqui é ni, né? Quando n e ni forem iguais a i. Então, isso aqui mostra pra gente que somatório em m de lambda m, i é igual a 1. Então, quando n e ni são iguais, a soma em m dos elementos desse tipo aqui tem que ser igual a 1, ok? Então, essa é a primeira condição. Vamos ver agora o que acontece com os elementos que não têm os índices relativos à coluna iguais, tá? Então, para isso, a gente vai considerar matrizes com blocos do tipo 1, 1, 1, 1, matriz de densidade desse tipo aqui, e meio 1, i menos i 1, ok? Então, aqui o nosso espaço de Hilbert é um espaço de Hilbert de dimensão finita, tá? Então, as matrizes não necessariamente tem que ser 2 por 2, elas vão ser matrizes maior, mas elas só vão ter 4 elementos diferentes de zero que tem essa forma aqui, tá? Então, eu vou fazer a conta supondo que é o primeiro bloco, né? Os elementos 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, que tem esse formato aqui, mas a mesma conta é análoga para as outras matrizes desse tipo, e isso vai valer também para os elementos que não são necessariamente desse bloco. Ok, então vamos considerar o que acontece nesse caso aqui, tá? Então, para matrizes desse tipo aqui, eu tenho que somatório em m de lambda m, 1, 1 vezes meio, mais meio também, somatório em m de lambda m, 1, 2, mais meio, somatório em m de lambda m, 2, 1, mais meio, somatório em m de lambda m, 2, 2. Tudo isso aqui é igual a 1. Então, essa expressão vem de fazer essa continha para essa matriz densidade aqui, né, que tem só esse bloco nas posições 1 e 2. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa matriz densidade aqui, tá? Então, eu vou ficar com meio de lambda m, 1, 1, mais meio, somatório em m, meio i, né? Que vem daqui, de lambda m, 1, 2, menos meio, somatório em m de lambda m, 2, 1, mais meio, somatório em m, lambda m, 2, 2, igual a 1. Bom, então o que acontece aqui? A gente sabe que essa soma aqui é igual a 1, e a gente sabe que essa soma aqui também é igual a 1, porque a gente já fez a conta para esse tipo de matriz densidade aqui. Então, fazendo essa continha para esse tipo de matriz densidade, a gente chegou a essa conclusão aqui para qualquer i, né? Que a soma em m dos elementos desse tipo era igual a 1, tá? Então, eu tenho meio daqui mais meio daqui, então isso aqui já é 1. Então, isso aqui implica que a soma desses elementos do meio tem que ser 0. Então, eu vou ficar com meio
somatório em M, lambda M, 1, 2, mais meio, somatório em M, lambda M, 2, 1, é igual a 0. E de baixo, mesma coisa, né? Então, eu vou ter meio daqui, que implica que esses dois termos do meio tem que ser 0. Tem que somar 0. Então, eu somem aqui I, lambda M, 1, 2, mais menos, I sobre 2, somatório em M, lambda M, 2, 1. Isso também tem que ser 0. Bom, então eu vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. Então, se a gente fizer I vezes 1 mais 2, então, esses termos vão se somar e esses termos aqui vão se cancelar. A gente vai ficar com I somatório em M de lambda M, 1, 2 igual a 0. E isso aqui implica que somatório em M de lambda M, 1, 2 é 0. E agora, se eu fizer I1 menos 2, isso aqui vai me dar I. Então, agora, esses termos aqui se cancelam e esses se somam. Somatório em M de lambda M, 2, 1. Isso tem que ser 0. E, portanto, a somatória em M de lambda M, 2, 1 também é 0. Ok, então aqui a gente fez para as matrizes de densidade que tem esse bloco nas colunas 1 e 2. Então, se a gente variar onde esses blocos aparecem, as linhas e as colunas onde esse bloco aparece, a gente vai mexer nos valores de linhas e colunas que aparecem aqui, né? Trocando das colunas 1 e 2 para as outras colunas e outras linhas. E, portanto, a gente vai fazer exatamente a mesma continha e chegar à mesma conclusão, que vale para todos os valores de N e Ni diferentes que aparecem aqui embaixo, tá? Então, analogamente, a gente conclui que o somatório em M de lambda M, N, Ni é igual a 0 se N for diferente de Ni, ok? Ok, então, resumindo, a gente concluiu que a soma em N, Ni é igual a delta N, Ni. É 1 se N for igual a Ni e 0 se eles forem diferentes. Tá? Então, essa é a condição que o traço de rolinha ser igual a 1 implica sobre o mapa lambda. Se a gente traduzir essa condição em termos da matriz dinâmica, né, que a gente está escrevendo todas essas condições em termos dessa nova matriz, então, em termos da matriz dinâmica, a gente conclui que o somatório em M de lambda M, Ni, aqui é lambda não, aqui é D, né? Já estou trocando para a matriz dinâmica. Isso aqui é igual a delta N, Ni. Então, em termos da matriz dinâmica, a condição do traço C1 é correspondente a essa expressão aqui.